Surdos que ouvem. O que é o som? O som é uma onda capaz de propagar-se pelo ar e por outros meios a partir da vibração de moléculas. Os sons são percebidos por nós quando eles incidem sobre o nosso aparelho auditivo, que são traduzidos em estímulos elétricos e direcionados ao nosso cérebro, que os interpreta. O som possui 3 características: altura, intensidade e timbre. A altura é medida em hertz. A intensidade é medida em decibéis. O timbre é a fonte do som. O ouvido humano está preparado para ouvir sons com frequências que vão de 20 a 20.000 Hz, sendo que o som da fala varia de 250 a 6.000 Hz e com intensidade de 0 a 120 decibéis. As conversas variam de 40 a 80 decibéis. O nosso sistema auditivo está dividido em 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. No ouvido interno está localizada a cóclea. A função da cóclea é converter as ondas sonoras mecânicas em impulsos elétricos que são transmitidos ao cérebro através do nervo auditivo. Isso é feito por meio das células ciliadas. Na audiometria feita sem aparelhos, vemos que o ouvido direito da Beatriz possui uma perda em rampa, ou seja, o som quanto mais agudo, menor a audição dela. No esquerdo, ela não tem audição. Para o ouvido direito foi indicada a utilização de aparelho de amplificação sonora individual e para o esquerdo foi indicado o implante coclear. Na audiometria feita com os aparelhos, podemos observar os 2 ouvidos da Beatriz com os limiares auditivos próximos a uma pessoa ouvinte. O aparelho auditivo capta e amplifica os sons do ambiente, tornando-os audíveis para o deficiente auditivo. O microfone capta e envia o som para o amplificador, que o deixa mais alto. O som amplificado vai para o canal auditivo e daí segue o caminho normal de uma pessoa ouvinte. O implante coclear substitui a função das células da cóclea, estimulando diretamente as fibras do nervo auditivo. O microfone capta e o processador codifica o som.
A antena envia sinais para um componente interno que os converte em impulsos elétricos que são enviados para os eletrodos situados na cóclea, estimulando o nervo auditivo e chegando ao cérebro. Nesse raio-x, podemos ver o implante coclear da Beatriz. O ímã está colado na parte interna da caixa craniana, o receptor estimulador e os eletrodos que estão implantados na cóclea. No início das aulas, a Beatriz entrega aos professores um aparelho chamado Roger. É um microfone sem fio que se usa pendurado no pescoço ou no bolso da camisa. Ele leva a voz diretamente aos aparelhos que ela usa nos ouvidos. Ao final da aula, ela os recorda. O Decreto 529604 reconhece o direito aos deficientes auditivos que se eliminem dificuldades para o recebimento de informações através dos meios ou sistemas de comunicação. A leitura labial é outro recurso que a Beatriz usa, e estas são dicas que facilitam. Sempre que for falar, procure chamar a atenção antes com um pequeno toque no ombro, por exemplo. Procure falar sempre de frente, pois as expressões faciais substituem a entonação da voz. Fale normalmente. Não é necessário exagerar na articulação das palavras. Procure falar sempre em tom de voz natural. Deixe sempre os lábios aparentes e evite tapar a boca. Se usar barba, procure deixar os lábios à mostra. Ao usar máscaras de proteção, use as que têm abertura transparente para que a boca possa ser vista. Nós forneceremos as máscaras aos professores. Evite viradas de cabeça que escondem alguma palavra. O não, por exemplo, é monossilábico e, se for perdido na comunicação, altera todo o contexto. Não é preciso falar devagar, mas pequenas pausas ajudam na compreensão. A iluminação do ambiente e a distância interferem na possibilidade de leitura labial. Não fale mastigando. Além de pouco educado, atrapalha muito na compreensão das palavras. Diga antecipadamente de qual assunto vai falar. Isso ajuda a compreender a mensagem, pois existem palavras que têm o som muito parecido, como, por exemplo, canela, janela, panela, flanela, onde todas as palavras possuem o som anela, e o que as diferencia são as consoantes iniciais. Essas são apenas algumas dicas que facilitam a leitura labial e não é difícil seguir. Mas não se preocupe, com o tempo a gente vai se acostumando, assim como a Beatriz vai aprendendo a conviver com cada um dos seus amigos e professores. Ok, então, até aqui tudo bem, mas precisamos falar de um outro assunto importante: processamento auditivo central. O processamento auditivo central é a capacidade que o sistema nervoso tem para traduzir as informações enviadas pelo sistema auditivo. Essa habilidade está diretamente relacionada com a localização dos sons. O som pode vir de frente, de trás, da esquerda, da direita, de cima, de baixo ou de qualquer lugar. Também se relaciona com a possibilidade de prestar atenção em um determinado som e a ignorar outro som. E também com a capacidade de memorização dos sons. Mas o que é então o distúrbio no processamento auditivo central? As pessoas com esse distúrbio escutam o som, mas têm dificuldades para entender, armazenar e localizar o som. Esse distúrbio é uma falha no sistema nervoso central, e essas dificuldades podem ser facilmente confundidas com desatenção ou falta de interesse. De acordo com estudos realizados por profissionais da área, existe uma ligação direta entre a perda auditiva e a performance escolar, onde a perda auditiva mais os ruídos provocam alguns problemas que levam à perda do processo cognitivo, provoca o não envolvimento do aluno e compromete as habilidades de aprendizado. E com tudo isso, ocorre o declínio no desempenho escolar. As pessoas com distúrbio no processamento auditivo central sentem dificuldades para
Ouvir e prestar atenção em lugares barulhentos. Memorização e aprendizagem. Entender conceitos abstratos. Localizar de onde vem o som. Realizar uma sequência de tarefas que lhe foi solicitada. Manter conversas com muitas pessoas ao mesmo tempo. Outras características são: problemas em seguir instruções, demoram para escutar e ou compreender o que foi dito, grande esforço para se manter concentrado, cansaço rápido e agitação ao assistir aulas, problemas de leitura, escrita e linguagem, como dificuldade de contar uma história, por exemplo. Essas características podem não ocorrer em todas as pessoas, ou podem ocorrer algumas sim e outras não. Por tudo isso, precisamos da ajuda de todos, para trabalharmos em conjunto e atingirmos nossos objetivos comuns. E aqui vão algumas estratégias para uma comunicação melhorada em sala de aula. Como os professores e a escola podem nos ajudar. Melhorar a acústica da sala de aula, diminuindo o ruído e aumentando a clareza na fala do professor. A posição da Beatriz na sala de aula deve ser sempre o mais próximo possível do professor. Na explicação das matérias, é conveniente antecipar o assunto que será tratado na aula seguinte. Se possível, dar como apoio a Beatriz uma associação visual para aquela determinada explicação. Perguntas relativas à matéria devem ser sempre feitas periodicamente, avaliando a sua compreensão. Pedir para Beatriz repetir o que lhe foi dito diretamente, para que haja realmente a compreensão. Sempre que for possível, ter alguns momentos de ajuda individual. Criar provas de avaliação de todas as matérias com questões diretas e objetivas, lembrando que longos textos acabam se perdendo na compreensão. Ao utilizar vídeos, preferir sempre os que têm legendas, pois ajudam na memorização e na compreensão das mensagens. Escrever na lousa palavras-chave do novo material e as instruções. A Beatriz necessita de anotações organizadas e lembretes. Sabemos e reconhecemos o esforço e as dificuldades de cada professor e cada professora para levar conhecimento aos seus alunos. Agradecemos por isso e nos colocamos à disposição para ajudar no que for preciso. Esse material tem como objetivo compartilhar um pouco do conhecimento que recolhemos na nossa jornada de como ajudar na inclusão de alunos e alunas com deficiência auditiva, tal como a Beatriz. Muito obrigado pela sua atenção. Seguem as fontes e referências que usamos nesse vídeo. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. E muito, mas muito obrigado mesmo.